figura mostra um raio de luz monocromática que se propaga no ar, formando um ângulo de 30 graus com a superfície. Quando um raio passa a incidir no outro meio, o ângulo de refração observado é de 60 graus. A partir dessas informações, calcule. Letra A. O índice de refração da luz no segundo meio e B. A velocidade da luz nesse meio. Para calcular o índice de refração no meio, basta aplicar a lei de Snell, onde N1 seno de θ1 é igual a N2 seno do ângulo de refração. Então, o que é que nós vamos ter? Como eu quero achar o índice de refração 2, eu posso isolá-lo. Então, você tem que N1 sobre seno de θ1 sobre o seno de θ2 é igual a 1 vezes o seno de 60 sobre o seno de 30. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é o meio. Fazendo essa divisão, nós temos que o valor é igual a raiz de 3. Agora a letra B. A velocidade da luz refratada é calculada através da definição do índice de refração. Sabendo que a velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, você tem que o índice de refração N2 é o C sobre o V2. Logo, velocidade no meio 2 é C sobre N2, que nós acabamos de calcular. Então, substituindo os valores, nós temos que o C é 3 vezes 10 à oitava e o N2 é a raiz de 3. Então, esse valor vai dar aproximadamente 1,73 vezes 10 à oitava metros por segundo. Segunda questão. Uma questão de dióptro plano. Um pescador avista um peixe em um lago a uma distância aparente de 0,5 metros da superfície. Considerando os índices de refração do ar, N igual a 1, e da água, N igual a 1,33, qual deve ser a distância real entre a superfície da água e o peixe? Vejam aí que nosso observador, ele vê o peixe um pouco mais próximo da superfície da água do que ele realmente se encontra. Então, como é que nós vamos calcular isso? Podemos calcular a distância real até o peixe utilizando a relação que esse Hzão sobre Hzinho é igual ao N da água sobre o N do ar. Substituindo os valores, você vai ter que o Hzão aqui é a razão entre o N da água e o N do ar, vezes o Hzinho. Como o N da água é 1,33, dividido pelo N do ar é 1, não vai fazer diferença, vezes o Hzinho, que é 0,5, você vai achar que o Hzão aqui, que é a verdadeira profundidade do peixe, é 0,665. Questão 3. Um projetor rudimentar, confeccionado com uma lente convergente, tem o objetivo de formar uma imagem real e aumentada de um slide. Quando esse slide é colocado bem próximo do foco da lente e fortemente iluminado, produz-se uma imagem real, que pode ser projetada em uma tela como ilustrado na figura. Bom, a distância focal é de 5 centímetros e o slide é colocado a 6 centímetros da lente. Vejam aqui na figura. A imagem projetada é real e direita. Então calcule. Letra A. A posição em relação à lente onde deve ser colocada a tela para se ter uma boa imagem. E letra B. A ampliação lateral, ou seja, aumento linear transversal. Bom, a questão quer saber em que posição você deve colocar a tela. Ou seja, a questão está querendo saber o P', que é a distância da imagem à lente. Então a questão lhe deu a distância focal, que é 5 centímetros, e deu a distância do slide à lente, que é 6, a distância do objeto. Então vamos aplicar a equação de Gauss e achar o P'. Você tem que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Isolando o 1 sobre P',
Você tem que ele é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Substituindo os valores, nós temos que 1 sobre P' é 1/5 menos 1/6. Tirando um MMC, 30, né? Você faz 30 por 5, 6 vezes 1, 6. 30 por 6, 5 vezes 1, 5. 6 menos 5 dá 1 sobre 30. E você invertendo, você tem que o P' é igual a 30. Então a distância que nós devemos colocar a tela é a 30 centímetros da lente. Letra B. O aumento linear ele é dado pela razão entre menos P' sobre P. Como nós já calculamos o P', que foi 30, e o P é 6, 30 por 6 dá 5. Isso quer dizer que a nossa imagem ela é aumentada 5 vezes. Agora vamos para a questão 4. Vixe Maria! Uma pessoa com alto grau de miopia só pode ver objetos definidos claramente se a distância até o objeto, medida a partir do olho, estiver entre 15 e 40 centímetros. É nada! Para enxergar um objeto situado a 1,5 metros de distância, essa pessoa pode usar óculos com uma lente de distância focal menos 30. Uma observação, esse sinal menos 30 quer dizer que a lente é divergente. A qual distância em centímetros à esquerda da lente se formará a imagem do objeto? Então essa é uma questão de defeito da visão. Veja aqui que nós temos um objeto situado a 1,5 metros da lente, né? Vamos aplicar agora a formulazinha. A equação de Gauss diz que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Né? Substituindo os valores, nós temos que 1 sobre menos 30 é igual a 1 sobre 50 e 1 sobre mais 1 sobre P', que é o que nós estamos querendo descobrir. É nada! Logo, isolando P', nós temos essa relação aqui. Tirando o MMC de 30 e 150, nós vamos encontrar 150. 150 por 30 dá 5 vezes 1, 5. 150 por 50, 150 dá 1 vezes 1, 1. Logo, 1 sobre P' é menos 6 sobre 150. Agora nós podemos inverter tudo. Então, nosso P' vai ser 150 sobre 6. Então, nós podemos dizer que essa imagem vai ser formada a menos 25 centímetros da nossa lente. Agora, finalmente, a questão 5. Parou! Oh, meu Deus! Que beleza! Uma questão de telescópio. É nada! Um telescópio refrator é um sistema óptico constituído basicamente de duas lentes. A objetiva, cuja função é formar uma imagem real e reduzida do objeto em observação, e nas proximidades do foco, F'1, e a ocular, que usa essa imagem como objeto nas proximidades do seu foco F2, para formar uma imagem virtual e ampliada, I2. Esta última é a imagem do objeto, vista pelo observador. A figura abaixo representa um desses telescópios, no qual as duas lentes se acham localizadas nas posições correspondentes aos retângulos X e Y. Em relação às lentes objetivas X e a ocular Y, que melhor se adaptam a esse telescópio, devem ser... Bom, essa questão quer saber qual o tipo de lente que nós devemos usar nesse telescópio. É nada! Vejam aqui, o raio de luz está partindo daqui, desse objeto. Vejam que quando esse raio incide paralelo aqui nessa lente, vão convergir para um único ponto, né? Então a gente pode concluir o que? Incidir um raio paralelo, convergiu para um ponto. Incidir um raio que passa pelo centro óptico, passa sem sofrer nenhum desvio. Quando o raio de luz ele converge para um ponto, isso quer dizer que a lente é convergente. Vejam que esses dois raios vão se cruzar nesse ponto aqui, I1, que vai ser a imagem formada em 1. Então, e essa imagem aqui vai ser o objeto da lente 2. Veja que quando sai um raio paralelo da imagem I1, esse raio
ele vai convergir para o ponto F2. Isso é uma característica de uma lente convergente, que quando você incide um raio paralelo, ele vai convergir para um ponto. Então, de acordo com essas observações, nós podemos concluir que ambas as lentes são convergentes. Bom, gente, obrigado mais uma vez por terem a paciência de assistir mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.